Tem dias em que a vida parece nos colocar contra a parede. Você olha para frente e não vê saída. Olha para os lados, tudo fechado. Olha para trás, já não tem como voltar. E aí bate aquele desespero silencioso, aquele aperto no peito, como se o mundo tivesse encolhido de repente e você estivesse preso numa situação sem solução. Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Pode ser um problema familiar, financeiro, emocional, espiritual, algo que te tirou o chão. E o pior é quando a gente sente que já tentou de tudo. O que mais fazer quando as forças se esgotam e os caminhos parecem acabar? É sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Porque há uma verdade que precisa ser lembrada, e não só com a mente, mas com o coração. Quando não há mais saída, Deus abre um caminho. Parece simples, mas é profundo. Porque o nosso Deus é especialista em impossíveis. Ele não se assusta com muros altos, com mares agitados, com corações cansados. Ele é o Deus que cria caminhos onde ninguém mais vê possibilidade. E isso não é só uma frase bonita, é a palavra dele. Lá no livro de Êxodo, capítulo 14, a Bíblia conta um dos momentos mais marcantes da história do povo de Deus. O povo de Israel havia acabado de sair da escravidão no Egito. Eles estavam finalmente livres. Mas, de repente, se viram encurralados. De um lado, o Mar Vermelho. Do outro, o exército de Faraó vindo com tudo para capturá-los. Imagine o medo, o pânico. Eles não tinham armas, não sabiam nadar, estavam com crianças, idosos, todos cansados da caminhada. Humanamente falando, não havia saída. Mas foi nesse momento, nesse ponto final da lógica humana, que Deus fez algo extraordinário. Em Êxodo capítulo 14, versículo 21, está escrito: Então Moisés levantou a mão sobre o mar, e o Senhor fez com que um forte vento soprasse do leste durante toda a noite. O vento soprou e fez com que o mar se abrisse, formando um caminho no meio da água. Você consegue imaginar isso? Um caminho dentro do mar, onde ninguém nunca tinha passado, onde nenhum homem conseguiria abrir. Deus abriu, porque quando não há mais saída, Ele faz um caminho. E sabe o que é mais lindo? Não foi um caminho qualquer. A Bíblia diz que o povo passou com os pés enxutos, ou seja, o chão estava seco. Deus não improvisa soluções apressadas. Ele prepara caminhos com cuidado, no tempo certo, do jeito certo, com a mão dele em cada detalhe. Talvez você esteja hoje como o povo de Israel naquela noite escura, ouvindo o barulho do inimigo se aproximando e com o coração apertado diante do mar que está à sua frente. Mas deixa eu te lembrar, você tem um Deus que ainda abre mares. Você não precisa saber como. Só precisa crer que Ele pode. A gente vive numa época em que tudo precisa de explicação, mas a fé não se apoia no visível, ela se alimenta da confiança em um Deus que vê o que você ainda não consegue enxergar. E às vezes, quando tudo parece perdido, quando o silêncio é mais forte que as respostas, que Deus está trabalhando com mais intensidade. Lembra do profeta Isaías? Ele escreveu palavras poderosas sobre isso. Veja o que diz em Isaías capítulo 43 versículos 16 a 19. Eu sou o Senhor, o Santo Deus de Israel, o seu Criador e Rei. Eu abrirei um caminho no meio do deserto e farei com que estradas passem em terras secas. Um caminho no deserto, estradas onde só havia areia seca e calor. Isso é exatamente o que Ele faz na nossa vida. Onde parece estéril, Deus planta. Onde parece sem direção, Ele guia. Onde parece fim, Ele escreve um novo começo. E talvez você esteja se perguntando, mas por que Deus permite que eu chegue nesse ponto sem saída? Às vezes, é preciso chegar ao fim das nossas possibilidades para entender que a vitória não depende da nossa força, mas da graça de Deus. Ele permite o mar se fechar à nossa frente para que a gente aprenda a olhar para o alto. Porque quando tudo ao redor falha, o céu se torna nossa única direção. Deus não esqueceu de você. Você não está sozinho. E a situação que parece impossível para você, já está no controle de Deus. Pode ser que Ele ainda não tenha aberto o mar, mas isso não significa que Ele não está agindo. Lembre-se, o vento soprou durante toda a noite antes do mar se abrir. Muitas vezes Deus trabalha no escuro, preparando o milagre que só se revelará no amanhecer. E o que fazer enquanto o mar ainda não se abriu? Ore, clame, confie. Não com aquela oração apressada, automática, mas com sinceridade.
Fale com Deus como quem fala com um pai presente. Diga como está se sentindo, abra seu coração. Leia a palavra. Mesmo que seja um versículo por dia. Comece com o Salmo capítulo 40, versículo 1, por exemplo, que diz: Esperei com paciência pela ajuda de Deus, o Senhor. Ele me escutou e ouviu o meu pedido de socorro. E se puder, escreva suas angústias num papel e depois declare em voz alta: Senhor, eu não sei como sair disso, mas eu confio que tu vais abrir um caminho. Essa simples atitude pode mudar a sua perspectiva. Então hoje, mesmo que você esteja cansado, sem direção, sem entender, confie. Deus vai abrir o caminho. Talvez não como você espera, talvez não no tempo que você deseja, mas Ele vai fazer, porque Ele prometeu. E Deus não falha. Chegamos ao nosso momento de oração. Senhor, acabamos de refletir sobre como o Senhor abre caminhos onde parece não haver saída. E agora eu coloco diante de ti a vida dessa pessoa que está orando comigo. Tu sabes, Senhor, o quanto ela se sente cercada, como se todas as portas estivessem fechadas e não houvesse solução. Mas eu te peço que, neste momento, ela sinta a tua mão poderosa agindo. Pai, renova a fé dela para que, mesmo sem enxergar, ela confie que o Senhor está trabalhando. Mostra que, mesmo no deserto, o Senhor faz brotar rios, e que cada passo, mesmo em meio à incerteza, é guiado por ti. Traga paz para o coração cansado e esperança para o espírito aflito. Que ela possa sair desta oração sentindo que não caminha sozinha, mas que o Deus que abriu o mar para Israel, que ressuscitou Jesus e que prometeu nunca abandoná-la, está conduzindo a vida dela a um lugar de vitória. Que essa confiança encha o coração dela agora. Em nome de Jesus, amém. Se essa mensagem falou com você, compartilhe com alguém que também esteja enfrentando um momento difícil. Às vezes, uma única palavra pode renovar a fé de um coração cansado. Que o Deus que abre caminhos te visite hoje, com paz, com direção e com esperança. Deus abençoe você. Vamos juntos. Um passo de cada vez. Ele está conosco.